CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, Gilberto, hoje a gente vai falar dos Androids, problemas comuns que você não precisa nem sair de casa para resolver. A gente vai dar algumas dicas, na verdade quem vai dar é você, né? Sobre como coisinhas simples podem ser resolvidas. A gente pode até achar que é um problema muito grande, mas dá para resolver dentro de casa mesmo, não é isso? Exatamente, Fernanda. Quem nunca teve algum problema com o seu celular, independente do sistema operacional até, seja Android, ou iOS, ou mesmo Windows Phone, no caso lá. E é claro que alguns problemas, né, só podem ser resolvidos levando o aparelho na assistência técnica, mas nesse tempo de quarentena, que todo mundo está em casa, muitas lojas estão até fechadas, né, fica tudo bem mais complicado, né? Em alguns casos, esses problemas que acontecem, a gente pode até resolver por conta própria, né? Nesse caso. Aí vamos falar de alguns problemas que são mais comuns. Primeiro problema que a gente recebe até muitas perguntas aqui no CBN Tecnologia é o aparelho não atualiza, né? Então, se o aparelho não está atualizando, isso pode ser decorrente de algumas coisas. Por exemplo, o dispositivo é antigo, então não tem mais nenhum tipo de atualização para ele. O espaço em memória interna está pequeno, então, ou seja, ele tem instalado muitos aplicativos e não tem espaço para o smartphone baixar a versão nova para depois aplicar a versão nova, porque o processo de instalação da nova versão ele tem que baixar a versão nova num espaço de memória extra, que esteja vago, e depois ele faz a aplicação dessa versão nova por cima da versão instalada no smartphone. Então ele precisa ter, teoricamente, o dobro de espaço do sistema operacional para poder receber essa informação, né? Ele não atualiza em cima? Não faz isso. Essa é uma questão interessante. Ele tem que ter o espaço, baixar a versão nova, né? Guardar num espaço de memória que esteja livre e depois faz a aplicação. Aí depois ele até libera o espaço que ele utilizou para baixar a versão nova, mas nesse momento ele tem que ter o espaço das duas coisas. Por que ele não faz isso? Porque seria um risco grande. Imagina se ele está baixando a versão nova sobre a versão antiga e a conexão cai. Aí ele não tem nem a versão nova completa, nem a versão antiga completa. Aí o aparelho poderia travar, né? Então, ou seja, ele tem que baixar tudo para ter certeza que a versão está íntegra no aparelho para depois aplicar. Então, por isso que ele tem que ter um espaço a mais de memória nessa questão. E lembrando que esse ciclo de atualização, ele é um processo, no caso do Android, longo, né? Porque o Google tem que fazer a versão nova, libera essa versão para o fabricante do smartphone para que ele faça as adequações. O fabricante do smartphone libera para a operadora de celular daquele que tem daquele usuário, e aí a operadora então faz as suas adequações e aí sim libera para o usuário. Esse ciclo costuma demorar pelo menos alguns meses, né? Então também essa demora pode ser em relação a isso. Um outro problema também comum é o celular estar sem som, né? Bom, o que pode acontecer, né? Primeiro, tem que verificar se essa ausência de som acontece apenas com um aplicativo, pode ser um problema do aplicativo. É bom testar em outros aplicativos para saber se é um problema do aparelho ou exatamente de um único aplicativo. Talvez ir lá nas configurações e ver o volume de multimídia, porque o volume do toque do aparelho é um controle e o volume do áudio, né, da saída do som de música é um outro controle. Então é bom dar uma olhada se o controle de música está aberto, né, tem um volume razoável para isso. Desligar o Bluetooth, muitas vezes o som pode estar indo para o Bluetooth, e aí tentar desligar o Bluetooth, ver se o som volta a sair pelo alto-falante, tirar do modo silencioso, né, e verificar também se a entrada de fone de ouvido não está com mau funcionamento. Pode ser que o aparelho esteja achando, né, por um erro, que tem um fone de ouvido plugado ali, então não sai o som pelos alto-falantes. Teoricamente sairia pelo fone de ouvido, então pode ser um problema da saída de fone de ouvido também do aparelho, né? Se nada disso resolver, reiniciar o aparelho pode ser uma alternativa também para restabelecer o som do aparelho. Outro problema comum... Muitas das vezes tudo se resolve quando você liga e desliga, né? Também, né? Essa desliga é uma e liga. Exatamente. É basicamente assim, no começo a mais fácil é você ligar e desligar o aparelho, e no final a mais, vamos chamar assim, mais complicada é você resetar o aparelho para configuração de fábrica. Você tem que fazer backup de tudo e tal, reinstalar os aplicativos, dá um pouco de trabalho para isso. Mas assim, nesse intervalo tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar não chegar ao extremo de ter que reiniciar o aparelho todo, né, para isso. Outro problema comum é o aparelho não liga, né, ou desliga do nada, por exemplo. Ele pode estar com pouca bateria, né, e aí pode ser um problema, então, que você liga o aparelho de novo no carregador e tem que esperar algum tempo, porque quando a bateria está muito baixa, normalmente abaixo de 5%, 4%, o aparelho realmente nem liga. Ele tem que ter um mínimo de bateria
para que ele consiga ligar. Então pode ser um problema de bateria muito, muito baixa, né? A carga de bateria muito, muito baixa. Então tem que ligar no carregador e esperar ele carregar um pouco, né? Pode ser também que ele desliga sozinho por uma questão de temperatura ou umidade. E os aparelhos mais novos, eles têm um sensor interno e quando a temperatura está muito alta, né? O telefone ficou no sol ou perto de alguma fonte forte de calor, né? Ele não liga porque está muito quente, ou desliga sozinho porque está muito quente também, ou umidade, né? Por algum motivo o ambiente está muito úmido, ou o aparelho muitas vezes caiu na água e não tinha proteção contra a água, e se tem uma umidade muito grande na parte interna do aparelho, ele também não liga, pode ser essa a causa. Então ele tem que esperar secar, né, um pouco, né, dar algum tempo para depois tentar ligar, né, nesse caso. Um outro problema muito comum é que o aparelho está travando, ou está lento, né, nesse caso, né, é bem comum esse problema. E aí tem algumas questões que podem ser as causadoras desse problema. Então, por exemplo, muitos aplicativos estão sendo executados ao mesmo tempo, e aí a sugestão é reiniciar o aparelho, só desligar e ligar, né, o aparelho novamente. Pode ser que algum aplicativo mal comportado esteja consumindo todo o recurso da CPU, e aí por isso que o aparelho fica lento, o aparelho esquenta, né, e aí esse é o problema. Então tem que identificar qual o aplicativo que está fazendo isso. Provavelmente os últimos aplicativos que você ou instalou ou atualizou, né? Pode ser que uma atualização mal feita seja causando isso. E também pode ser que o cartão de SD ou a memória esteja cheia, e aí isso também atrapalha um pouco o funcionamento do smartphone, e aí ele fica mais lento, né? Ou travando, por exemplo, nesse caso, né? Então essas são algumas questões que podem resolver a questão do aparelho estar lento ou travando, né? A questão do aparelho não conecta no Wi-Fi, né? Também algumas pessoas reclamam desse tipo de questão. Normalmente, esse erro de não conectar no Wi-Fi não está relacionado ao aparelho em si. Normalmente é um problema do roteador, do roteador Wi-Fi, né? E aí a ideia é você testar, pegar outros aparelhos de smartphone e tentar conectar no mesmo roteador e ver se funciona, né? E aí ver se realmente o problema é do seu smartphone ou do seu roteador. Uma outra questão que também pode ser utilizada é você chegar no seu aparelho que não consegue se conectar no roteador e apagar aquela rede sem fio, apagar completamente e reconfigurar a rede sem fio do zero, colocando a senha, colocando o nome da rede. Pode ser que em alguma situação tenha dado algum bug, né, algum erro, e aquela rede sem fio específica parou de funcionar no seu aparelho. Então, apagar e ir lá na configuração de Wi-Fi, apaga a rede sem fio, remove lá a configuração anterior da rede sem fio e refaz a configuração indicando de novo o nome e de novo a senha da rede sem fio. E por último, Fernanda, algumas pessoas reclamam também de o aparelho não carrega. Ele coloca lá no carregador e o aparelho não carrega, né? Ou carrega muito lentamente, né? E aí, normalmente, esse problema ele está relacionado ao cabo, né, ou os conectores. Ou o cabo está gasto, né, ou seja, de tanto usar e conectar ou não, tem um mau contato nos conectores, ou o cabo, muitas vezes, ele está partido em algum local, a gente não nota, mas ou na entrada do conector, né, ele está partido e não faz o carregamento correto do smartphone. E aí a dica é tentar usar um outro carregador, para ver se o problema é o seu carregador, ou pegar o seu carregador e tentar usar num outro aparelho, para ver se funciona num outro aparelho. Então essa é uma outra situação também que ele pode fazer esse teste para saber se o problema é do aparelho ou do carregador em relação a isso. Se nada disso funcionar, né, realmente, aí a saída mesmo é procurar uma assistência técnica para ver que aí o problema provavelmente deve ser mais grave do que simplesmente esses que eu comentei aqui agora. Olha, eu tenho vários problemas aqui para você. Vamos lá. Bom, vou começar aqui com o Giovanni. O Giovanni, ele disse que ele já caiu na armadilha do som saindo do Bluetooth. Ah, sim, exatamente. Né, que eu comentei. O celular, ele escolhe onde ele vai jogar a saída de áudio. Se o Bluetooth estiver conectado, ele vai já sair no Bluetooth lá. E se o aparelho de Bluetooth, por exemplo, estiver com volume baixo, ele não vai sair o som, mas ele vai achar que tá com problema o aparelho, né, para isso. Uhum. O mesmo Giovanni, ele disse que quando se formata, praticamente se resolve tudo. É isso mesmo? Mas aí você perde tudo também, não? Exatamente, assim, grande parte do problema, né, desses problemas, são aplicativos que
que são mal comportados, como eu falei, ou tem algum tipo de problema que afeta o funcionamento do celular como um todo. Quando você reseta para a configuração de fábrica e você tem que reinstalar todos os aplicativos de novo, você vai acabar vendo qual foi o aplicativo que começou a dar o problema. Ou seja, você resetou, o aparelho está correto, você começou a instalar o aplicativo 1, o aplicativo 2, tudo bem. Aí você instalou o aplicativo 3, opa, começou a dar o mesmo problema. Então foi esse aplicativo que estava gerando o problema, né, inicial lá. E aí você consegue identificar qual era o aplicativo problemático, né, vamos chamar assim. Isso aí. Olha só, eu tenho um ouvinte no ar conosco, o Marcelo, ele também tem um probleminha com o Android dele. Vamos saber o que que é? Marcelo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gilberto. Conta pra gente seu problema. Gilberto, é o seguinte, o Android, o WhatsApp, né? Você vai vendo as mensagens e o que tem imagens, eu não consigo eliminar ela do arquivo, mesmo que você, aquela mensagenzinha do WhatsApp, onde pede para você excluir aquela imagem. E o smartphone está arquivando essas centenas, milhares de imagens e sempre tem que fazer uma limpeza. E teria algum jeito automático disso não ir para o arquivo? Então, Marcelo, obrigado aí bom dia para você, obrigado aí pela pergunta. O que acontece? No caso do Android especificamente, quando você pode até marcar aquela opção de ele não salvar as mídias automaticamente na galeria. Então, ou seja, quem mandar uma foto para você vai ficar aquele cinza, né, ou seja, meio fora de foco a foto, né, e ela não vai estar salva no smartphone. Mas, se você clicar para ver a foto, né, não tem jeito. O aparelho vai baixar a foto para a galeria para que você consiga ver a foto. Então, ou seja, não tem assim, se você viu a foto ou se você viu o vídeo, ele vai estar salvo na galeria, não tem como ele não fazer backup, isso. Então, né? Hein? Cria um backup. Então, o jeito é não apagar a mensagem antes de abrir né? É só você não clicar na foto, para você ver a foto. Isso se você conseguir, né? Não morrer de curiosidade. É verdade. Né, Marcelo? É difícil. Exatamente. Ou seja, se você não abrir a foto, ela não vai ficar salva no seu aparelho, né? Certo? Então, assim, não vai ficar ocupando espaço lá na galeria, né? Mas se você clicou na foto ou no vídeo, ele vai com certeza ser salvo na galeria. Pelo menos de fake news eu vou fazer isso. É isso aí. Resolveu, Parabéns Marcelo? pelas dicas, são muito úteis. Bom dia. Obrigado, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Ó, o Marcelo, agora eu vou lá para Pioma, o Ataliba. O Ataliba, ele tem um Samsung e algum tempo atrás ele disse que o celular dele começou a colocar todos os acentos nas mensagens de voz. Assim que eu ia falando, o negócio ia pontuando sozinho. De uns dias para cá, parou de pontuar. E eu até estava gostando quanto o Ataliba, lá de Piuma pra gente, porque eu tenho uma dificuldade mesmo de sair pontuando texto, ainda mais, né, na internet. E aí ele queria saber, dá para voltar? Dá para voltar. Se ele for na configuração do teclado, né, lá nas configurações do aparelho teclado, ele tem essa opção dele fazer a pontuação ou não, né, na parte de identificação da voz, né, e tradução para texto, né, para isso. Tem como fazer, olhar lá na configuração de teclado do Samsung. Ok. Bom, eu tenho uma outra participação também, é do Carlos. O Carlos, ele tem um Zenfone 5 Selfie e ele está tendo problema no QR Code. Ele coloca o celular em um QR Code, só que ele não está conseguindo ler. E o manual está em inglês, se eu não me engano, acho que é isso que ele está tentando explicar. Como faço para conseguir ler o que está em um manual de inglês? Ah, entendi agora. Ah, tá. Ele pode usar o Google Translator. Tradutor. Exatamente. O Google Translator, né, ele tem uma opção, quando você usa, que é uma pequena câmera fotográfica que tem logo na entrada do texto. E aí, em vez de você digitar o texto e ele traduzir para um idioma português, por exemplo, digitar em inglês e traduzir para português, você pode usar a câmera e apontar a câmera para o manual, e ele vai ler o manual e vai traduzir a imagem, e vai te mostrar uma imagem traduzida do manual. Não é exatamente uma questão perfeita, mas eu acredito que seja o suficiente para você entender, né, o que está acontecendo naquela situação, entendeu?
Então, esse pode ser uma ajuda para você nesse caso. Entendido. Bom, vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Bom, vamos começar aqui falando sobre celulares, né, que já fazem tanta coisa, né, diferentes, né, ou seja, são relógios, despertador, câmera, né, e mais um monte de outras coisas. Agora também, né, os celulares mais novos, né, com essa questão da epidemia do coronavírus, os mais novos vão ganhar uma nova função, que é termômetro. A gente sabe lá que uma das questões importantes, né, para verificar a questão de infecção do coronavírus é a temperatura corporal, né? Pois alguns fabricantes, como a Huawei e a Fise, já prepararam seus modelos para o lançamento esse ano ainda, que incluem um termômetro. E aí você pode, através de uma função, né, de um aparelho, de um recurso, de um aplicativo interno, e mais um sensor, não é só o aplicativo, mais um sensor instalado no smartphone, você consegue medir a temperatura de uma pessoa sem contato físico. É só apontar aquele sensor para a pessoa e ele já tem a medida de temperatura. Então, ou seja, além de todas as funções que o celular já tem, né, a gente agora vai ter mais uma, que é também de termômetros, incluído nas versões mais novas de alguns modelos de smartphones da Huawei e da Fise. A Huawei é um aplicativo, a Fise não tem no Brasil, mas a Huawei tem uma série de aparelhos já aqui no Brasil, então deve em breve chegar aqui nesses modelos mais novos, chegar no Brasil também, para isso aqui. Ok. Muito bem. Bom, a outra função que achei bem interessante, né, nessa época de pandemia também, você tirar uma selfie, normalmente você está no mesmo local da pessoa e tira uma foto você e a pessoa, por exemplo, né? Pois agora a gente vai poder fazer uma selfie à distância, né? O que é isso? A Apple patenteou uma tecnologia que que pode ser utilizada para você fazer uma selfie com várias pessoas, mas as pessoas não estão no mesmo local. Ou seja, cada uma das pessoas vai fazer uma foto de si, e através de um aplicativo, esse aplicativo vai remover o fundo da foto, deixar só a pessoa, e eles vão poder compor, né, essas pessoas todas numa única foto, numa única imagem, fazendo uma selfie, vamos chamar assim, só que à distância, né, sem a presença física das pessoas no mesmo local. Ou seja, para essa época de pandemia, né, se a gente não pode, de isolamento social, não pode estar próximo, talvez seja uma função interessante aí para a gente usar para fazer uma selfie à distância, vamos chamar assim. Tá certo. Bom, Gilberto, muito obrigada, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Lembrando que nossos comentários aqui do CBN Tecnologia todos estão nas principais plataformas de podcast. É só ir lá, clicar, baixar e ouvir a qualquer hora. Até sexta, então. Até sexta, Fernando. Um abraço aos ouvintes.